Dia 20, bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente confunde. Porque em português a gente usa o ter, o verbo ter, para tudo, né? Quando se trata de possuir alguma coisa e quando se trata de existir, de estar em algum lugar. Em espanhol, isso fica bem separado e a gente vai usar o verbo tener em algumas situações e o verbo haver em outras. E essa confusão de quando usar o tener e quando usar o haver é uma coisa que complica a cabeça dos estudantes, mas que na sua cabeça vai ficar tudo claro a partir de hoje. Para começar, vamos ver o verbo tener, que no presente se conjuga assim: yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. O verbo tener a gente vai usar quando fala do que a gente está sentindo de sentimentos e sintomas, como por exemplo, tengo miedo, tengo sed, tengo frio. Quando a gente fala de obrigação, tengo que ir ao supermercado, tienes que estudar espanhol. Ou ainda, para indicar a posse, o pertencimento, tengo un coche. ¿Tienes libros en español? Tengo dos hijas. E quando quisermos falar sobre existir, quando tiver esse sentido de existir, vamos usar sempre o verbo haver, que em espanhol se escreve com B. Haver. O verbo é esse, haver. Nós vamos ver como ele se conjuga, mas para estar nesse sentido de existir, não são essas as formas que a gente vai usar, tá? Eu já vou te dizer como é que é, mas primeiro então vamos ver como é que ele se conjuga. Yo he, tú has, él, ella, usted ha, nosotros, nosotras hemos, vosotros, vosotras sabéis, ellos, ellas, ustedes han, ellos, ellas, ustedes han. Só que essa conjugação, essa forma que você acabou de ver aí do verbo haber, ela é usada como verbo auxiliar de outro tempo verbal. Para falarmos, por exemplo, há 5 livros na estante, nós vamos usar a forma hay, que é o equivalente ao que nós temos em português do há do verbo haver. Hay 5 libros em la estanteria. Então, nesse caso, a gente usa o verbo haver para indicar existência, estar presente em algum lugar. Olha só a diferença dessas duas frases. En la casa hay 3 habitaciones. La casa tiene 3 habitaciones. Na primeira, en la casa hay 3 habitaciones. Na casa há, existe, é algo que está ali na casa. Na segunda, la casa tiene 3 habitaciones, ou seja, isso é o que pertence à casa, é o que a casa tem. Ela possui 3 quartos. Então faz assim, quando você estiver na dúvida se você vai usar o hay ou tiene, pensa se dá para trocar pelo verbo possuir. Se couber ali o verbo possuir, posseer, então é o verbo tener que você vai usar. E a sua missão, além de anotar direitinho a conjugação desses verbos no seu caderno, é formar 3 frases com o verbo tener e 3 frases com o verbo haber, com essa forma hay. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e eu corrijo com você. E hasta amanhã!